Alter do Chão é o nome de uma cidade de Portugal. Há exemplos de outros lugares aqui da nossa região, como nós fomos colonizados por portugueses, né? Já contam um pouco da nossa história. Então, a antiga aldeia Borari recebeu o nome de Alter do Chão. Você sabendo da sua história, você sabendo da sua cultura, da sua origem, você vai entendendo quem você é, né? Um povo sem a cultura, a gente fala que é um povo sem identidade. Essa festa que vocês presenciaram, que é a festa do Sairé, foi tão forte para a gente a questão das queimadas que as agremiações do Cor-de-Rosa e Tucuxi trouxeram isso para as quadras e trazendo no sentido maior toda a cultura que Alter do Chão tem, né? O povo Borari, o povo de Alter do Chão. A nossa galera linda vai à loucura! Alô, galera linda! E é muito importante porque através da cultura a gente consegue transpassar todo um conhecimento que a gente tem, né, para outras pessoas, que a gente vive com aquilo, que a gente dança essa cultura, que a gente canta essa cultura, que a gente espalha para todo mundo saber o que a gente faz, né? Respeito ao povo da floresta é respeitar toda a humanidade. Somos a resistência. E enquanto houver Amazônia, haverá um prado por preservação. Viva a Amazônia! Amazônia, viva! Alter do Chão, né, ela é grande, cada ponto a gente dá um nome para cada localização aqui. E essa é o Jardim e a Serrinha, que faz parte da APA, está dentro da APA. Ela foi criada mais nesse sentido, né, de preservar Alter do Chão, as matas que a gente tem, né, a questão até mesmo do rio, do lago, porque com o passar dos anos vai se poluindo e a gente não tem como defender, né, esses nossos recursos. Então foi criada a APA, só que ela não funciona de fato, né? Muita gente entra dentro da terra, aqui da área da APA e constrói, constrói, derruba várias áreas com mata, né, preservada. Se você não consegue hoje demarcar uma terra no meio da floresta amazônica, onde não tem influência muita influência de não indígenas, por exemplo, morando na área, tu imagina Alter do Chão, onde os políticos e os empresários têm terra dentro. Eu sou de São Paulo, aí vim para ficar 6 meses e agora em agosto fez 31 anos. Quando a gente veio para cá, basicamente quem vinha de fora, assim, a cada 10 turistas, 9 eram estrangeiros. E de uns anos para cá, bombou Alter do Chão, né? Então foi considerado uma das praias mais bonitas pelo The Guardian. Você tem aqui
um polo cultural, o Sairé, os botos, as histórias, o Lago Verde. A pessoa que está lá no território indígena, ele está ajudando e prestando um serviço voluntário a conservar aquela floresta em pé, né? E aí com isso gerar água, gerar uma regulação do clima e de uma certa maneira ajudar o planeta, só que em troca o que ele recebe? Mercúrio na água, bala, invasor e doença de branco. Então isso aí também não é justo. Quando você bota fogo e você mata tudo ali o que está, e o que eles falam que é limpar a terra, né, para construir, facilita o quê? As pessoas entrarem mais, porque já não tem mais vegetação, tá tudo que eles chamam de limpo, e aí eles vão entrando e estrada aberta e sem cobertura de vegetação, é rápido que a pessoa monta alguma coisa para morar. E assim, os impactos que acontecem são catastróficos. Todo ano queima um pedaço de Alter do Chão devido o calor que faz, né? E fica muito seca a área da savana. Então, não, mas a comunidade viu, não, mas ou vai chover, ou vai dar um jeito, vai dar de apagar. Só que, assim, quando anoiteceu, foi outra realidade. A Alter do Chão ficou em pânico porque, de repente, se via da sua casa, né, a destruição que estava acontecendo, né, essa tragédia que estava acontecendo, que é a queimada. Esse ano foi um pouco diferente. A gente recebeu uma mensagem, porque aqui a vila já conhece a gente e eles chamam a gente na hora que precisa. A gente recebeu um chamado às 3 da tarde, mais ou menos umas 5, já tinha 2 equipes lá. Chegando lá, essas equipes perceberam que o fogo estava grande demais, né? E aí a gente se comunicou com os bombeiros e falou, a gente vai se retirar. Na verdade foi uma ordem do tenente-coronel Tito que a gente se retirasse, porque caía à noite, e a gente voltasse no dia seguinte para o combate, mais organizado. Foi isso que a gente fez, a gente se retirou. No dia seguinte, às 5 da manhã, a gente voltou para o local com a nossa equipe, subiu o drone, passou para eles, né? Mais ou menos umas 9 da manhã eles chegaram, e mais ou menos umas 11 chegou todo mundo. Chegou o Exército, o prefeito, a secretária de Meio Ambiente, as polícias federal, civil, militar, a defesa civil, a administração da vila de Alter do Chão, ou seja, chegou todo mundo para ajudar a gente. Chegamos lá, começamos ao combate a essa cauda do fogo, e aí foi caindo a noite e a gente conseguiu visualizar o fogo, né, de uma forma muito grande. A gente viu que tinham 2 caudas abertas bem grandes, com chamas bem grandes, e uma frente subindo uma serra. A comoção foi muito grande, porque Alter do Chão é muito amado. Tá numa época de Sairé, que é uma das maiores festas daqui, 350 anos de história. A vila estava lotada e o turista e o morador que olhava para a Capadócia, olhando da Ilha do Amor, via uma coluna de fumaça e à noite via um clarão de fogo, todo mundo ficou muito assustado. Então isso fez uma onda de ajuda e de apoio para a gente mandando água, comida. Ninguém passou fome, eram mais de 150 pessoas trabalhando diretamente lá e a gente foi super assistido. Um senhor chamado Silas, ele disse que comprou essa área, mas quem era o dono anteriormente de uma parte dessa área, né, que era um senhor que era um nativo daqui, ele falou que ele nunca vendeu. Então ele grilou uma documentação falando que foi vendido para o pai desse senhor Silas, né, que já é falecido. E esse Silas, o que ele fez, ele não só pegou essa área, ele falou que ele comprou, né, que é comprovado que ele grilou o documento, como ele incentivou uma invasão na área. Inclusive, quem abriu estrada para dentro foi um trator da prefeitura.
a questão do desmatamento, a questão dos conflitos, a questão dos assassinatos no campo, isso aí sempre aconteceu na Amazônia, né? Ele deu uma diminuída e depois voltou a aumentar. O que preocupa agora é um discurso oficial, presidencial, que de certa forma autoriza e acaba levando a uma inversão de valores, né? Ao mesmo tempo que quer criminalizar as ONGs, quer desmoralizar as ONGs, o trabalho das ONGs, acaba também valorizando o que chama de setor produtivo, desde o setor do agronegócio, o setor garimpeiro, o setor madeireiro, mas dentro desse bojo, desse setor, existem muitos que atuam na ilegalidade. Da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana. Ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Esse discurso ele facilita o aumento dessas ilegalidades, do desmatamento, das criminalidades, ao invés de você ter um plano robusto de combate a essas ilicitudes. 4 integrantes da Brigada de Incêndio de Santarém, no oeste do Pará, foram presos hoje pela Polícia Civil. Presos são brigadistas de ONGs ligadas ao projeto Saúde e Alegria. A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã de ontem a Operação Fogo do Sairé, que concluiu que o incêndio que atingiu uma área de preservação ambiental no distrito turístico de Alter do Chão em setembro deste ano teve envolvimento de ONGs. O Ministério Público Federal reagiu. Disse que suas apurações apontam para grileiros, hipótese ignorada na investigação estadual. A linha de investigação federal aponta para o assédio de grileiros, ocupação desordenada e para a especulação imobiliária como causas da degradação ambiental em Alter do Chão, o oposto da investigação da Polícia Civil. Nós fomos surpreendidos aqui com a nossa ONG sendo ocupada pela polícia, né? Com mandato de busca e apreensão genérico, que não especificava o que eles estavam procurando, então eles levaram tudo. Foram soltos hoje em Santarém os 4 participantes da Brigada Anti-Incêndio de Alter do Chão, no Pará. Amazônia! Viva! Amazônia! Viva! Brigada de Alter! Volta! Arro! Antes da gente pensar sobre floresta em pé versus floresta no chão e quanto isso vale, a gente tem que dar um passo atrás e lembrar que, para qualquer lado, para um fazendeiro, ou para um ribeirinho, ou para um quilombola, um indígena, a floresta em pé ela é interessante. Simplesmente porque ela é o pulmão, o coração, o rim do planeta. Uma árvore com uma copa de 20 metros de diâmetro, ela joga 1000 litros de água por dia na atmosfera. Imagina a floresta amazônica, quantos litros? O que motiva é você saber que você está protegendo a fauna e a flora, né? Quando um dos meus primeiros contatos com incêndios florestais, né, um primeiro incêndio grande que eu enfrentei, tinham coatis que vinham correndo na minha direção e passavam até pelo meio das minhas pernas, assim, né? E essa situação foi muito desesperadora, né? E para mim, acho que essa imagem que eu tenho guardada é o que me dá a garra para continuar lutando, né? E continuar cada vez mais tá apto e equipado para combates a incêndios florestais, né? Esse impacto direto com a biodiversidade, seja ela vegetal ou animal, né? O que a gente vê agora que aconteceu com essas provocações todas de um governo Bolsonaro, provocando a questão ambiental, ou isso ou aquilo, que se soma às situações também, e fenômenos que acabaram sensibilizando a nação, sobretudo quando você tem uma cidade como São Paulo,
chovendo cinzas, né, de queimadas, é uma oportunidade de algo que há muito tempo a gente batalhou e nunca conseguimos, que ao invés de falar em internacionalizar a Amazônia, é o contrário, é nacionalizar a Amazônia e amazonizar o mundo. Quem sabe a gente agora alavanque aí essa oportunidade aí como nação para poder aí liderar o futuro com novos paradigmas a partir de muitos aprendizados que a Amazônia e seus povos trazem para a gente. Meu rio Tapajós, casa dos encantados. Meu rio Tapajós,